Vamos dar continuidade na página 61 em português. Lá nós temos um trecho de um pequeno texto que a gente leu na aula passada, Brincadeiras na Aldeia. Ao percorrer aldeias do país, catalogou brinquedos e brincadeiras que divertem a garotada. Copie a única palavra acentuada desse trecho e circule a sílaba tônica. Então, lembrem que a única palavra aqui é país. Qual é a sílaba tônica? É aquela mais forte. Então, é o, por exemplo, aqui, ó, é a país. E a minha sílaba tônica é is. Ela é classificada como oxítona. Por quê? Porque é a primeira sílaba tônica contando de trás para frente. Lembram da regrinha? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Separe esta palavra em sílabas e pinte as vogais. Então, eu vou separar is. Quais são as vogais que eu vou pintar? A vogal A e a vogal I. Agora, marque a informação correta, que as vogais da palavra país, quando são separadas, na separação de sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Vamos lá, marquem lá saber, né? Isso é importante eu lembrar. Quando há duas vogais juntas em uma palavra, mas que ficam em sílabas diferentes, dizemos que existe um hiato. Então, o que é hiato? Hiato é quando eu tenho duas vogais juntas e na separação de sílabas, elas ficam em sílabas diferentes, elas se separam. Então, isso é hiato. Apesar de ser uma oxítona acentuada, a palavra país não se encaixa nas regras de acentuação das oxítonas. Por quê? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em as, o ou os, e ou es, em e ens. Essa palavra se encaixa em outra regra, que é a do acento nas letras I e U, quando são a segunda vogal dos hiatos. Por exemplo, as letras I e U são acentuadas quando são a segunda vogal do hiato, estão sozinhas ou seguidas de S nas sílabas tônicas e não são seguidas de NH. Então, olhem aqui: heroína, faísca e cafeína. Agora vocês vão fazer essas atividades sozinhos. A gente fez aqui no quadro. Separe as palavras em sílabas. Depois, quando é necessário, acentue as letras I e U dos hiatos, tá? Então, vocês vão separar em sílabas e acentuar quando necessário. Lembrem bem, eu separo as sílabas de acordo com como eu falo, né? Cada vez que eu abro a boca, eu pronuncio uma sílaba. Então, olhem lá: juízes, paraíso, raízes, recaída, ruína, saída, Jaú, sanduíche, higiene, cuíca, ruído, saúde, juiz, rainha.
Copie as palavras que você não acentuou, as que não tinham sílaba tônica, as que não eram acentuadas. Era higiene, juiz e rainha. Agora nós vamos ver o porquê que higiene, juiz e rainha não são acentuadas. Por que higiene não é acentuado? Porque a letra I não é a segunda vogal do hiato. E juiz, essa letra não está sozinha na sílaba tônica. E rainha é seguida de NH. Então, nas palavras paroxítonas, as vogais I e U tônicas não são acentuadas quando precedidas de ditongo. É o que nós vamos estudar quando vocês forem lá no 6º, 7º ano. Por exemplo, olhem aqui. Feiura. Então, é um ditongo, né? Aqui, ó, aconteceu as duas vogais juntas, tá? Agora, vocês vão fazer uma leitura das regras do jogo, né? Uma leitura visual, não tem escrita, somente desenhos. Quem pintou foi Cândido Portinari, que são as regras do jogo. Observem como são as camisetas, se elas estão numeradas, se são camisetas de time. Como é a trave para eles marcarem o gol. E a bola? Será que é uma bola oficial para jogar um futebol? Ou às vezes é uma bola de meia, uma bola furada, talvez um porungo. E a chuteira dos meninos? Como está o pezinho deles? Observem também o local que eles estão. Se eles estão num campo com uma grama plantada, uma grama natural, é um campo sintético. Se esse ambiente é uma área rural, é uma área urbana. Observem os animais que eles estão até atropelando, mandando eles saírem dali, que querem participar da brincadeira, né? Então isso também é uma leitura, é observar a obra de arte e fazer uma leitura visual, só os desenhos. Não tem escrita aqui, mas eu posso criar uma história, eu posso contar uma história. Vamos resolver as questões da página 64. Qual é o nome da pintura? Então, se chama futebol. A pintura é futebol. Quem está jogando futebol? As crianças. A cena retratada, ela se passa em que ambiente? Urbano ou rural? E como que vocês conseguiram essa resposta? Então, é em um ambiente rural, porque ali há animais, as plantações, o chão é de terra, né? A quadra. Continuamos. Nessa tela, Portinari pintou crianças brincando de futebol. O que você acha que levou o artista a escolher esse tema? Aqui na sala, as crianças falaram que o autor poderia ter o gosto por futebol. Por isso, ele pintou essa tela, futebol. As crianças retratadas nessa obra estão jogando futebol, que é um esporte coletivo que segue regras específicas. O que você acha que aconteceria se cada participante inventasse suas próprias regras? Então, aqui nós escrevemos que não iria dar certo, haveria brigas, cada jogador iria querer mandar, ia haver fraudes, roubos, né? Então, não ia ter regras, cada um ia querer fazer o que queria. E a nossa última pergunta. Escreva as regras de futebol que você conhece. Se necessário, converse com seus colegas. Então, o que saiu na sala sem a gente pesquisar as regras? Que não se pode pegar a bola com a mão.
marcar gol na sua trave, o ponto é do time adversário. Não se pode dar rasteira, não pode passar da linha do gol, não pode ajudar o time adversário. Então, o que nós escrevemos, essas regras, elas foram escritas sem a gente pesquisar, do nosso conhecimento, dos que estamos na sala, ok? Tarefa, atividade 4. É hora de escrever um texto instrucional sobre futebol. Reúna-se sozinho com o Google. Pesquisem, organizem em parágrafo, lembrem-se da inicial maiúscula, se tiver nomes próprios, início de frase, inicial maiúscula, tá? Então, cada um vocês podem pesquisar quais são as regras, qual é o objeto principal para haver uma partida de futebol. Se não tiver esse objeto, não sai o jogo. Então, façam esse texto instrucional, ok? Boa tarefinha!